Bom dia, pessoal. Bom dia, galerinha. Vamos lá para mais uma aula de matemática, né? Agora nós vamos começar o estudo da segunda unidade, certo? Primeira atividade aí que vocês vão fazer. O conteúdo é sobre função, né? Nós vamos dar uma introdução ao estudo de funções. É um conteúdo que vocês vão ver mais no ensino médio, né? Mas agora você já tem uma noção do que é uma função, beleza? Então, para isso a gente vai pegar alguns exemplos para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, tem esse bem daqui, né? Ele fala exemplo. Ele mostra nesse exemplo assim o seguinte, né? Tem aqui, Carlos é vendedor numa loja e recebe R$ 1.000 de salário fixo, né? Mais uma comissão de 2% sobre as vendas que realiza em um determinado mês. Aí ele fala assim, ó, no mês de abril, Carlos vendeu R$ 500 em produtos nessa loja. Quanto ele recebeu nesse mês? Então, ó, você tem que, por exemplo, esses 2% aqui, ó, nós vamos calcular. Ele vai receber sempre 1.000, né? Mais uma comissão, né? De 2%. Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos calcular essa comissão, né? A comissão dele vai ser o quê? 2%, pessoal, a gente não deixa 2%. Na realidade é 2% de quanto? Vamos pegar aí primeiro e escrever. 2% de R$ 1.000, né? 2% de R$ 1.000. Opa, de 1.000 não, das vendas dele, desculpa. Que foram 500, né? Só que na matemática você não trabalha com porcentagem, então você tem que transformar isso em decimal ou em fração, certo? Para o nosso cálculo aqui, já que nós vamos usar aqui na forma decimal, eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa aqui. Ou escrever na forma decimal ou na forma de porcentagem. Na forma de porcentagem, 2% é 2 sobre 100. 2 por 100, ó. Por isso que a gente chama de porcento. O di na matemática se transforma em vezes, né? Di é vezes. E aí eu tenho 500. Então aqui você corta os dois zeros, corta os dois zeros aqui, ó. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, né? Que nós estamos dividindo. 2 vezes 5, 10, né? Então, ou seja, ele ganhou R$ 10 a mais, porque 2% de 500. Se ele quiser ganhar mais, ele tem que vender mais, né? Então, o total que ele vai receber, né? Quanto ele vai receber? O total que ele vai receber, o total, o pagamento dele vai ser o quê? Vai ser o fixo, o valor fixo, mais a comissão, certo? Mais a comissão. Então aqui nós vamos ter, qual é o fixo dele? O valor fixo dele é 1.000. Então nós temos R$ 1.000 mais a comissão, que foram R$ 10, né? Então nós temos 1.000 mais 10, R$ 1.010. Esse é o total que ele vai receber, certo? Aqui tem uma outra letra, que é aqui onde a gente realmente entende a ideia de função. Ou seja, perceberam aqui inicialmente que o salário dele sempre vai depender de quanto ele vender? Então se ele vender 500, aí ele vai ganhar R$ 10. Então se ele vender 1.000, né, ele vai receber o dobro, né? Porque o dobro de 1.000 é o dobro de 500. Então ele vai receber R$ 20, né? Vai receber o dobro de 10, que é 20. Então 20 mais o salário. Então o salário dele sempre vai depender, olha a palavra importante, depender da comissão, certo? Sempre está dependendo da comissão, para a gente calcular o total do salário dele, certo? Então é a mesma coisa aqui. O que é que vai acontecer? Nós vamos criar uma fórmula para generalizar isso, né? Seja y o valor total que Carlos recebe, né? Então nós vamos chamar de y, o salário total dele, ó, em um mês, e x a quantia que ele vendeu. Então x é a quantia que ele vendeu, por exemplo, que ele tenha vendido 500, né? Nesse mês. Qual a função que determina o pagamento total nesse mês? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, y é igual a nós temos o fixo, lembrem que aqui, ó, nesse caso dele, tem o fixo, que vai ser os 1.000, certo? Mais 2% do que ele recebe, certo? Então, mais 2% de X, certo? Do que ele vai vender. Só que, de novo, eu falei o que para vocês? Que vocês não podem escrever desse jeito, né? Então, vocês vão ter que escrever assim, ó, essa porcentagem na forma ou de fração, né? Então, vou botar 2 sobre 100x, né? Ou na forma decimal. Vai ficar y é igual a 1.000 mais 0,2%, né? 2 dividido por 100 vai dar 0,02. Deixa eu botar aqui o tracinho, 0,2.
2. E aí eu boto o x do lado, porque o de vira vezes, né? Se eu vou multiplicar, eu não preciso botar esse pontinho, ok? Então, a resposta é essa, né? Ou essa. As duas aqui, ó. Mas eu não posso botar, no caso, quando eu estiver falando em porcentagem, eu não boto a porcentagem, ok?